Olá, olá, olá! Muito boa noite! Muito bem-vindos ao InsurTech Latam Fórum. Hoje é 15 de junho, nós estamos ao vivo, são exatamente 18 horas e 1 minuto e estamos aqui para dar as boas-vindas a todo esse ecossistema de inovação em seguros que nos acompanha nesse primeiro dia de evento, dos primeiros dias do InsurTech Latam Fórum. Afinal, são mais de 3.400 participantes registrados nesse evento, mais de 15 países, incluindo aí o Brasil. Essa é a primeira vez que nós estamos aí participando desse evento e tem uma participação massiva de brasileiros. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo da CMS aqui no Brasil e eu tenho a honra de ser anfitriã mais uma vez dessa primeira noite, desse primeiro conteúdo ao vivo do InsurTech Latam Fórum. Bom, antes, claro, como sempre, eu queria dar, óbvio, as boas-vindas a todos os nossos patrocinadores, um agradecimento especial a patrocinadores, apoiadores, aos curadores desse evento, que vocês conheceram aí na abertura desse evento, na abertura que nós passamos agora para vocês, e que vocês também podem conhecer ainda mais passando ali na nossa Expo Digital. Tem coisas muito bacanas, tem inovações, e para bater um papo legal com os nossos patrocinadores e conhecer aí bastante da realidade latino-americana, dos provedores desse ecossistema gigantesco. Então, quero convidá-los também a conhecer aí a nossa Expo Digital dentro da nossa plataforma CMS 365. Também eu quero agradecer muito a participação dos speakers numa agenda fenomenal que nós montamos aí não só para esses 3 dias ao vivo, mas também temos aí mais 30 dias na plataforma CMS 365. Tem muito conteúdo ao vivo e à la carte, são mais de 50 oradores, experts nos seus negócios, compartilhando suas experiências, seja nos painéis, nas entrevistas, nos pitches e muitos conteúdos importantes que nós fizemos e reunimos aí em vários idiomas para que você pudesse nos acompanhar. Muito obrigado também, muito obrigada aos que dedicaram tempo para fazer esse evento acontecer, como sempre, nossa equipe, tanto Latam quanto Brasil, quero muito agradecê-los, nossa equipe técnica, nossa equipe de marketing, nossa equipe comercial, Rodrigo Rotuno, Natália Sinai, Camila Boeri, Humberto Alegreto, Madeleine Sprocati, vocês são 10, esses eventos só acontecem porque tanto vocês, que são muito esforçados e conseguem aí reunir um time de peso de empresas, quanto essas empresas que gostam de apostar nessas ideias inovadoras se unem para ajudar a gente a estar aqui hoje. Então, muito obrigada mais uma vez. Antes da gente começar, como sempre, eu gosto de dar umas dicas de conteúdo para que você possa aproveitar a nossa plataforma CMS 365, porque esse é o nosso espaço digital de eventos. Primeiro, eu quero lembrar que nós estamos reunindo, claro, speakers de vários países, então nossa programação tem 3 idiomas, tem inglês, em espanhol e português em cada bloco diferenciado. Nós temos aí tradução simultânea para todos os blocos que são ao vivo no primeiro bloco de conteúdos do dia. Hoje foi às 10h30, amanhã será ao meio-dia. Segunda dica, nós temos também a cada dia conteúdos à la carte distribuídos aí na gravação, tanto ao vivo quanto à la carte, mas os que foram, os que estão à la carte foram gravados em seu conteúdo original, em seu idioma original, e eles vão estar disponíveis também para vocês assistirem a qualquer momento. Da mesma forma, os conteúdos ao vivo são gravados e passam a ficar disponíveis para você também assistir a qualquer momento aí na sua programação, basta acessar. A nossa dica 3 é que a nossa programação ao vivo vai até quinta-feira dessa semana, mas depois ela fica aí 30 dias na plataforma, para que você possa não só assistir, mas também as pessoas que continuam aí, você pode interagir com elas, você pode ir na Expo, então a nossa plataforma fica aí disponível para você por mais 30 dias depois do evento. E para aproveitar muito, você precisa completar os seus dados lá no perfil da plataforma. Esse é o seu cartão digital. Tá vendo esse avatar que fica lá em cima, no canto direito da sua tela? Você clica nele, você faz complementa as suas informações, coloca uma foto bem legal e esse vai ser o seu perfil para que você possa se conectar com outras pessoas no evento e também fazer muito negócio com os participantes. Tá bem? Muito bem, eu já falei demais, mas hoje eu quero aqui falar de conteúdo, porque nós reunimos um time de CEOs de diversos segmentos no mercado de seguros brasileiro, para compartilhar com vocês as suas visões sobre como a transformação digital, como a inovação são determinantes para o futuro desse mercado. Nosso painel de hoje é Made in Brasil, chegou a hora para a inovação de seguros brasileira. Qual o impacto da transformação digital acelerada para o mindset das insurtechs, do mercado e dos consumidores. E para me ajudar aí nessa empreitada, eu vou chamar os meus painelistas de hoje, gostaria de apresentá-los, gostaria que vocês os vissem, vou pedir que eles aí apareçam.
Muito bem, eu tenho um time de peso, vou cumprimentar um a um e dar uma boa noite para eles. Vou começar com Ariel Couto, CEO da MDS Insure. Ariel, seja muito bem-vindo ao InsurTech Latam Fórum. Boa noite, Eli. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Luciano Calheiro, CEO Berkeley Brasil Seguros. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eli. Obrigado pelo convite. Um abraço aos meus colegas aqui da mesa virtual. Obrigada a você. Renato Pedroso, CEO da Previsul. Renato, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite, Eli, de participar num fórum com pessoas tão ilustres aqui do mercado. Agradeço aí e espero que a gente tenha um bom evento hoje. Eu que agradeço. Vladimir Chinchil, que é CEO da Emotion. Vladimir, seja muito bem-vindo. Boa noite, Elane. Obrigado pelo convite. Boa noite, Renato, Luciano, Volpe, Ariel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Com certeza. E não menos importante, eu tenho o moderador dessa noite, Henrique Volpe, CEO da Cacau. Henrique, muito obrigada por aceitar esse desafio de comandar a tropa. Olá, buenas noches. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Satisfação com grandes craques aí do mercado. Vai ser uma conversa do futuro, né? Sobre tecnologia e inovação em seguros no Brasil. Com certeza. Agora eu vou deixar vocês e eu volto no final para me despedir. E eu tenho certeza que vocês vão passar uma ótima hora aí com esse time. Obrigada a todos. Henrique, são todos seus. Tá legal. Bom, boa noite a todos que estão assistindo. Vamos iniciar então aqui as nossas discussões e a gente começa tocando num assunto que não poderia deixar de ser tema, né? O impacto que a pandemia que todos nós vivemos observou aí nas empresas de cada um e como é que isso acelerou ou não as transformações digitais. Queria chamar inicialmente o Vladimir, grande parceiro aí da AB InsurTech, para nos dar essa ideia inicial, Vlad. Obrigado, Volpe. Bem, acho que não foi muito diferente, né, para a maioria das empresas, para os mercados. Eu brinco aqui que a pandemia chegou como aquele banho que está quentinho e no meio dele a água gelada começa a cair, você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas você tem que estar com a cabeça ensaboada e tem que terminar e seguir. Nós iniciamos o ano com a expectativa do edital do Sandbox pela SUSEP, né? Nós já estávamos nos movimentando para submeter o nosso projeto e na expectativa da data da publicação, quando em março a SUSEP efetivamente publicou, na sequência veio a decretação da pandemia e ali tudo mudou, né? Para a gente foi um impacto grande. Basicamente, a gente constituiu a empresa totalmente digital, né? Então, imagine o desafio de consultoria, constituição de empresa, jurídico, contratação de funcionário. Tudo isso foi feito com a pandemia vigente, né? E a gente ainda tendo que se adaptar ali aos meios remotos, tendo que se adaptar até a boas maneiras. Eu chamo alguém para reunião, essa reunião ela é remoto, ela é presencial, como é que isso vai funcionar? Mas passada essa arrebentação, né, passado o primeiro impacto, a gente, como a sociedade como um todo, começou a se acomodar ali, e eu vejo como um lado positivo, Volpe, que serviu para reforçar um pouco, né, a nossa cultura, reforçar um pouco algumas ideias que a gente tem como constituição da Emotion, né? Uma delas é a questão da simplicidade. Ao longo desse processo que nós passamos de constituição da empresa, a gente se deparou com muitos desafios, né? Então, imagina, nós tivemos que ir até a JUSCESP para formalizar a empresa de fato, mas a gente teve que fazer isso com a vigência da pandemia, então a gente teve muitas dificuldades com isso, e a cada dificuldade que a gente ia encontrando era um ponto para que a gente identificasse o que a gente não deveria fazer, ou eventualmente o que a gente deveria melhorar. Então, essa questão, a dificuldade que a pandemia trouxe, ela reforçou muito o nosso mindset de simplicidade, o nosso mindset de conveniência e de olhar o cliente no centro, né, e buscar trazer as melhores alternativas, o que é mais conveniente para ele. E agora,
Diria que a gente já está escolado da pandemia, vamos dizer assim, né? A gente já sabe o que tem que fazer e é seguir em frente. Legal, não, muito bacana, Vlad. Eu gostaria então de perguntar, chamar o Ariel agora nesse momento, porque sendo do andar -1, né, sendo o nerd aqui da turma, talvez junto com o Vlad, né, vindo de tecnologia, mas observando agora o mercado, como é que você enxergou esse momento, Ariel, visto que vocês atuam em diversas linhas, então volumes muito grandes, então de certa forma você tem a pulsação aí do mercado que foi resiliente sim, né, durante a pandemia, a gente pode dizer isso. O que você conta para a gente? Sem dúvida, Henrique. Obrigado pela pergunta. Uma vez mais, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Como o Vlad colocou, o mercado passou por e qualquer indústria, né, passou por uma transformação digital acelerada, né? Vários projetos aí que você tinha numa fila para implementação, eles foram antecipados, né? As prioridades se inverteram. De um dia para o outro, estava todo mundo trabalhando remotamente. Com a indústria de seguros não foi diferente. E acho que o mercado reagiu muito bem, como você colocou, né? Nenhum cliente ficou sem cobertura, nenhum cliente ficou sem receber uma indenização. Eu diria que, globalmente, o mercado, ali, a segunda quinzena de março, começou a trabalhar remotamente. E segue trabalhando remotamente, praticamente na sua integralidade desde então. Em termos de repercussão, a gente, como você disse, a gente trabalha em todos os segmentos de seguros. Então, a gente tem 3 unidades de negócio bem definidas. Uma é o varejo, a outra é o segmento de benefícios, e a outra é o segmento de riscos empresariais, né, que pega seguros patrimoniais, responsabilidades e as linhas financeiras. As consequências da pandemia no ano passado foram bem distintas para cada um desses 3 pilares, né? Então, no varejo, obviamente, como a gente depende de loja aberta, depende de shopping funcionando, depende de concessionária de automóvel vendendo carro, foi o segmento que mais sofreu, né? A gente teve um decréscimo até de tamanho da operação nesse segmento específico. No segmento de benefícios, que a gente até esperava uma repercussão pior, uma consequência mais drástica, como redução de vidas seguradas muito grande em função de desemprego, por exemplo, não aconteceu, a gente conseguiu compensar, e muitas empresas mantiveram os benefícios, ainda que tendo que suspender contratos de trabalho, desligar seus colaboradores. Então, aquele faturamento de saúde, aquele faturamento de seguro de vida, de odontológico, ele se manteve e já teve uma retomada, tendo essas contratações mais para o fim do ano. E o segmento de empresariais é muito puxado pelo ramo específico de garantia, que numa modalidade muito peculiar aqui do Brasil, que é a garantia recursal, né, ou judicial, onde as empresas substituem depósitos judiciais pela uma apólice de seguro que custa uma fração daquele depósito que foi feito e conseguem assim injetar liquidez na sua operação. Então a gente teve recordes aqui, semanas da gente emitir 2.000 apólices assim, em uma semana, para que os clientes pudessem oxigenar a operação. Então esse segmento cresceu e cresceu muito no ano passado, quer dizer, pegando um ano completo praticamente de pandemia, ou pelo menos a partir de meados de março, aí, os efeitos mais sensíveis da pandemia. Então o mercado reagiu de formas diferentes em termos de resultado, mas muito positivamente para os clientes em termos de se organizar de uma hora para outra e operar remotamente, e vem operando, e até com ganhos de produtividade observados em diferentes áreas. Muito legal, muito bom saber, muito bom saber. Deixa eu perguntar para o Luciano, a gente trabalha aqui no mercado, acho que tem um mercado que a gente trabalha em comum, que é o de seguro de bicicletas, e durante a pandemia, as bicicletas acabaram, né, Luciano? Ninguém mais conseguia comprar, não tinham peças de reposição, acho que é um detalhe interessante, mas como é que você sentiu, não só nessa operação, mas de maneira geral, como é que você sentiu a pandemia aí durante o ano passado com relação a Berkley? Bom, Henrique, boa noite. De fato, eu acho que a gente observou impactos da pandemia de maneiras distintas na parte operacional e na parte de pessoas, né? Então, falando inicialmente da parte da operação, eu acho que a pandemia foi um grande teste para que a gente provasse que os planos de contingência, a forma como a gente pode operar de maneira remota, se mostraram bastante robustos, né? Então, acho que esse foi a prova de fogo que todas as empresas passaram, e a gente, de fato, conseguiu migrar para um ambiente virtual de negócios, com toda a dificuldade que as pessoas enfrentavam naquele momento, mas para manter a continuidade das operações. Então,
Eu acho que isso, de fato, trouxe uma luz de que as plataformas tecnológicas apoiam muito o desenvolvimento de negócios. A gente consegue, de fato, principalmente na modalidade de seguros mais massificados, onde a gente tenha uma aceitação mais simples do negócio, conseguir operar realmente de maneira remota. E por outro lado, do lado das pessoas, né, no aspecto mais pessoal e íntimo, no momento eu acho que todos enfrentavam desafios de adaptação na sua vida pessoal, na sua rotina diária, estando longe da empresa, o que no início a gente imaginou que fosse alguns meses, foi se estendendo. Talvez valha até aqui o meu próprio exemplo, né? Meu próprio exemplo de ter passado a fazer parte da Berkeley no meio da pandemia, né? Então, acho que foi uma experiência, para mim, única de ter tomado a decisão e da empresa ter me contratado no meio de uma situação como essa, uma transição que não é tão simples e principalmente sem você conhecer as pessoas pessoalmente, né? Eu acho que quando a gente toma decisões pessoais importantes, e aí isso vale para um negócio, vale na tomada de decisão para se juntar a uma empresa e para que a empresa conheça o colaborador, o contato pessoal, acho que sempre foi, por mais que a gente tivesse feito em algumas modalidades de contratação com pessoas que trabalham em outras regiões de forma remota, no final a gente acabava se encontrando. Eu estou há um ano na Berkeley, ainda não consegui encontrar com o meu gestor pessoalmente. Então mostra que acho que até a maneira como a gente toma a decisão, a gente teve que rever um pouco os nossos conceitos e aceitar que de fato as coisas mudaram. Então acho que isso é um pouco do pano de fundo dos impactos que eu vejo da pandemia na nossa operação, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista de relacionamento, né? E eu espero que a gente possa estar de volta em breve para interagir, porque o ser humano foi feito para socializar. Então acho que a gente provou que a tecnologia é útil, ela é boa, mas está todo mundo louco para voltar a se encontrar. Espero que agora, com a vacina acelerando, a gente possa em breve ter esse tipo de encontro também presencial, né? Que legal, interessante relato. Todos aqui são muito mais jovens do que eu, então eu sei que vocês só vão se vacinar lá para setembro, aqui em São Paulo. Renato também, mas a minha está chegando aí daqui a 2 semanas. Eu acho que todos tivemos a experiência de contratação sem conhecer a pessoa pessoalmente, né? Que é uma coisa que a gente não imaginava fora de TI. TI, isso é relativamente comum quando você contrata aí desenvolvedores ao longo do mundo, mas isso virou a norma, né? Chegando agora no Renato, finalmente, Renato contou um pouquinho sobre a Previsul, que é uma empresa mais que centenária, né, Renato? Como é que vocês fizeram aí para trocar a turbina do avião com ele voando e se adaptar durante a pandemia? Conta um pouquinho para a gente. Foi um desafio. Eu acho que mudar uma cultura de uma companhia de 115 anos, né, que já passou por tantas crises, né, tantos ciclos econômicos, até sanitários, né, a gente passou, sendo fundado em todos colocaram, né? Até o Luciano colocou por último, né? A questão pessoal, né? A gente teve um impacto da pandemia na Previsul, no aspecto de back-office, né? Tudo mudou muito na área de relacionamento, mas eu acredito que descobrimos e quebramos paradigmas importantes dentro na linha de gestão, né? Eu, particularmente, não acreditava no trabalho de home office, né? Sempre tive um preconceito, posso chamar assim, dentro dessa linha. Isso veio para ficar, as pessoas trabalham mais felizes, né? Pelo menos o modelo híbrido, ele é viável e se mostra muito saudável para o aspecto de qualidade de vida das pessoas, mesmo porque a Previsul agora está em São Paulo, faz um ano, e a gente mudou a sede da seguradora 6 meses antes do início da pandemia, e eu vi que São Paulo, eu já conhecia muito São Paulo, a gente tem sucursal aí há 40 anos, mas eu vi que São Paulo não é brincadeira em alguns momentos, então, de trânsito. Então, facilitou muito. E se a gente pensar até, a gente fazer, às vezes,
uma reunião não presencial, né, virtual, você propor antes da pandemia uma reunião virtual até era tida como falta de respeito, né, e hoje é tida como um avanço, né, você diz, puxa, que legal, vamos conversar rapidinho, vamos fazer um bate-bola rápido, né, pelo Teams, ou pelo Zoom, ou por qualquer outro aplicativo, e fica muito mais simples. No aspecto de front office, eu acho que a gente foi premiado, assim, a Previsul, se é que teve algum ponto positivo da pandemia, a Previsul colheu, posso dizer assim, alguns frutos que plantou nos últimos anos, né? A gente veio uma mudança, digitalização da Previsul, e não a digitalização como end-to-end, né? A gente buscar os processos mais eficientes, a parte de API da companhia, para que a gente pudesse ter uma eficiência de integração, e isso começou a surtir efeito e a gente começou a colher os frutos de forma muito mais rápida do que o esperado, né? Então, acredito que a pandemia trouxe esse efeito de encurtar uma onda de digitalização e empurrar todo mundo para essa linha, seja, como a gente falou, na parte de reuniões, né? Seja na parte mesmo de consumo. O próprio corretor de seguros que trabalha com o ciente do papel que ele exerce e da importância do autosserviço na ponta, né? Então, utilizando ferramentas, movimentação de vidas, posso colocar aqui em apólices coletivas, era um grande tabu, né, dentro do mercado. O corretor gostava de mandar por e-mail ou fazer exigências, às vezes, de enviar dentro de um formato fora de determinado padrão, e hoje ficou muito mais simplificado, o corretor entende muito mais, de forma muito mais rápida, né, a obrigatoriedade ou a dinâmica de ter que interagir com as ferramentas de autosserviço na ponta, né? E, de outro lado, eu posso colocar assim, como efeitos práticos, né, dentro da situação da Previsul, a gente teve, na linha de produtos, a sinistralidade, né? Eu acho que todos aqui sabem que a Previsul se posicionou como na vanguarda do mercado em adotar, né, indenizar os produtos de seguro de vida, a gente fazer a adoção da cobertura de Covid, para o mercado ter essa aceitação. Então, mas estamos hoje tendo uma sinistralidade, experimentando uma sinistralidade maior, né, mais acentuada no produto de morte por qualquer causa, por exemplo, mas também estamos vendo um decréscimo em outras linhas. Acidentes pessoais, por exemplo, teve um decréscimo com a exposição menor das pessoas ao risco, dentro, não saindo, né, como a gente falou aqui, não se movimentando, acaba tendo aí um decréscimo em outras linhas. Então, tudo se equilibra, né, a vida equilíbrio, e nessa linha também a gente viu um equilíbrio nos produtos. E, por fim, eu vi uma demanda maior na parte de pessoas, né, a parte a parte de seguros individuais, né, a gente teve um incremento aí de demanda, as pessoas buscando essa linha de seguros, a contratação junto ao mercado, e isso acho que todos experimentaram, especialmente a Previsul viu esse alto demanda aí nesse produto. Tá legal, não, muito bom. Bom saber, Renato. Indo para um outro ponto interessante aí que você comentou, essa capacidade da gente se adaptar, né? A importância do mercado brasileiro como um todo, aí o Ariel também comentou, eu gostaria de convidar o Ariel também para falar um pouquinho mais, de forma um pouco mais granular sobre o mercado brasileiro, comparando um pouco com o mercado latino-americano. E se você puder, Ariel, uma coisa que me surpreendeu durante a pandemia, em linha com o que o Renato falou, a gente imaginava que, do ponto de vista de seguro-saúde, teria muito impacto, né? Na verdade, os resultados das seguradoras foram positivos, né? Se puder comentar um pouquinho para a gente, acho que é bastante interessante. Claro, começando por essa parte, os principais vilões na sinistralidade de plano de saúde normalmente são o uso do pronto-socorro, né? Quando a pessoa tem algum problema e dá entrada, porque aquilo é visto como quase um cheque em branco ali, né, para os operadores de saúde poderem utilizar. E o segundo são os procedimentos eletivos, né, aqueles que, muitas vezes voluntariamente, claro, por alguma necessidade, mas que não é uma emergência, não é uma urgência, né, os segurados vão lá e fazem. Na pandemia, isso tudo sumiu, né, ninguém entra no hospital, a não ser que esteja realmente morrendo, esteja realmente muito mal. Então, o uso, né, dos planos de saúde, dos planos de assistência médica, seja a modalidade que for, caiu muito, né? E os hospitais, obviamente, cheios, mas cheios de pacientes em função de Covid, que acabam não tendo um faturamento tão alto quanto os outros procedimentos. Então, com isso, uma redução da sinistralidade. Ocorre que, ao longo desse último ano e meio, né, de pandemia, praticamente, a gente teve uma redução de custo também
muito pressionado pelas empresas que precisaram rever sua estrutura de custos. Então, essa sinistralidade que agora começa a subir tende a começar a pressionar de volta, né, as operadoras para aumentarem seus preços no futuro próximo, né? Isso aconteceu em outras carteiras, né? Automóvel, por exemplo, pela menor circulação de carro na rua, você reduz, assim como acidentes pessoais que o Renato trouxe, você reduz também a incidência de roubo e de acidente com os veículos, né? Mas, de novo, você forma um estoque de prêmio menor também, que depois, né, vai ter que se reequilibrar esse mercado no futuro. Falando do mercado brasileiro dentro do contexto, né, da América Latina, já que estamos aqui num fórum de América Latina, o mercado brasileiro sempre foi um mercado muito fechado, né, a começar do próprio monopólio do IRB, né, que durou muitos e muitos anos. O Brasil quase não tinha acesso aos mercados internacionais, até que com a sua abertura começa uma abertura gradual e as resseguradoras internacionais começam a vir com mais força e com mais presença aqui para o Brasil. E o Brasil vai tendo acesso a outros produtos, a outras linhas de negócio, a outras modalidades de seguro que até então a gente não tinha. De uns tempos para cá, a própria SUSEP, né, que é o órgão que regula o nosso mercado, vem editando medidas que dão cada vez mais modernidade ou mais liberdade regulatória para o mercado de seguros. Uma delas é a própria Sandbox, aí, que o Vlad trouxe no começo, que permite você criar seguradoras em categorias diferentes com menos requerimento de capital para atuar em nichos específicos, né? De forma muito resumida, é isso que o ambiente da Sandbox proporciona. Ainda que um mercado muito fechado, ele é um mercado que representa 50% do prêmio de seguros em toda a América Latina, então um mercado realmente muito grande, né, como é a dimensão do Brasil, e muito atrativo para os mercados internacionais sob o ponto de vista de resultado. Então, todo ressegurador internacional gosta de ter exposição no Brasil, porque o Brasil não sofre com as catástrofes naturais. A gente brinca que a gente tem outros tipos de catástrofes, mas não as naturais, e faz-se um hedge natural aqui, né? Então, você tem exposição a terremoto no Chile, ou a furacão lá no Golfo do México. No Brasil, você vai ter um vendaval, um alagamentozinho, mas nada que se compare a essas catástrofes que você tem em outros países. Mas, por outro lado, torna o Brasil um país que a gente chama no mercado de soft, em termos de taxação. Ou seja, hoje você dificilmente vai achar uma condição de seguro mais barata fora do Brasil do que aquela que a gente tem aqui, porque você tem um excesso de capacidade nos contratos de resseguro, falando aí de grandes riscos, né, de riscos que dependem muito do mercado ressegurador. Então, o Brasil ele acaba tendo uma resistência maior ao ciclo de aumento de taxas, né, e cai muito rápido quando o mercado internacional ele vai para o que a gente chama de soft, né, que é o mercado mais barato. Quer dizer, você tem aí algum evento de grandes proporções, como uma pandemia, com perdas bilionárias, né, para o mercado no mundo inteiro. Esse reflexo demora um pouquinho mais a chegar no Brasil, chega mais rápido nos outros países, mas na hora que ele vai embora muito rápido aqui. Então, os ciclos de mercado hard são bem curtos, né? Então, hoje já, repito, há uma abertura maior. Em termos de América Latina, vai se quebrando a barreira linguística, que no passado era um problema, né? Hoje você acaba tendo vários headquarters, né, de seguradores e resseguradores para a América Latina, principalmente Miami, e o Brasil cada vez mais conectado com esse hub que se tornou Miami, então cada vez mais inserido nesse cenário latino-americano de seguros, e uma abertura gradual que a superintendência vem aí acelerando aí com alguns dispositivos que vem publicando. Então, não sei se alguém tem algo a complementar, mas essa é um pouco da visão aqui da região. Não, legal. Deixa eu até puxar um pouco aqui para uma pergunta que veio já da nossa audiência. Perguntar para o Luciano, nesse contexto, Luciano, você acha que, de alguma forma, a pandemia potencializou a consciência de proteção, né? A gente sabe que na América Latina é low penetration, né? A penetração é relativamente baixa. E você acha que teve uma potencialização, seja nos seguros de médio e grande risco, que vocês trabalham tão bem na Berkley? Você percebeu uma preocupação maior, né? De certa forma, esse receio leva um pouco mais de vendas, né, em teoria? Eu diria que é natural que você tenha uma demanda maior por seguros quando você tem a sensibilidade de exposição e de necessidade, né? Então, de fato, a gente viu um aumento no interesse por coberturas de seguro de vida. Acho que é um seguro que ganhou impulso nesse momento, né? Essa sensação de
de proximidade, de perda, né, de você não estar mais presente aqui, e do que você vai deixar, fez com que não só a procura fosse maior, como os produtos também, o Renato colocou bem, como os produtos também se desenvolveram, então teve uma reação natural do consumidor, do interesse, e também uma proatividade, e acho que uma ação rápida da indústria para que mostrasse que no momento de dificuldade seguros é alguma coisa que pode ajudar. Então, a gente brinca que o nosso produto não é o produto mais sexy, o produto mais atrativo na hora de fazer a venda, mas eu acho que quando a gente tem momentos de dificuldade, a gente tem que, talvez, até como indústria, mostrar um pouco mais a importância que tem o nosso setor na hora de proteger, né? A questão da proteção, e acho que isso aconteceu. Um outro exemplo, você mencionou no começo, né, Henrique, a gente, com as mudanças que acontecem, com a questão de mobilidade, por exemplo, a gente já via uma demanda maior pelo seguro de bike, por exemplo, e isso também acelerou no momento da pandemia, porque as pessoas passaram a utilizar mais a bike, não só para se locomover, mas também para o lazer, né? No momento que você tem que estar isolado, sem poder ir para academia, para clube ou para futebol, como a gente mencionou no nosso bate-papo, você tem ali talvez uma situação onde a demanda acabou aumentando, e a gente, obviamente, observando isso, moldando as nossas soluções, os nossos produtos para tudo isso. Então, eu acho que à medida que as evoluções acontecem, a gente vai observando. Outra coisa que tem acontecido muito também na própria matriz energética brasileira, que vem mudando, né? De uma matriz que era predominantemente uma matriz energética dependente de hidroelétricas, por exemplo, a gente tem um avanço rápido de energia solar junto com eólica também. E aí você vê, por exemplo, hoje o avanço da energia solar, que é até uma fonte de energia que ela vai ser bastante popular, porque você pode ter um gerador solar na sua própria residência, né? Isso tem acontecido muito, a gente vê uma demanda maior de seguros e proteção para equipamentos fotovoltaicos, por exemplo, que são hoje empregados em pequenas empresas, em pequenas indústrias, e já em alguma instância até em residências, né? Você hoje começa a ter a opção de não só gerar sua própria energia, se beneficiar da energia gerada, e ainda ter alguma receita com um excedente que você pode despachar para o grid de energia elétrica. Então, eu acho isso muito bacana, como a gente observa as mudanças que acontecem, e com isso a gente adapta a nossa questão de produtos e oportunidades para a gente estar mais próximo dos nossos clientes, né? Muito legal. Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta do Dino Draghi, muito interessante fazer para o Renato. De certa forma, todos estamos aqui tangenciando esse ponto, mas o que você percebeu aí de mudança de perfil, Renato, de consumo, né, desse consumidor? Você já falou aí alguns pontos interessantes, e o que você acha que catalisou aí, o que acelerou durante essa situação? E depois eu vou até adaptar essa pergunta para o Vlad logo mais. Eu acredito que um produto que ninguém falou ainda, que houve uma sensível aumento de demanda na Previsul, por exemplo, foi o produto de seguro residencial, né? As pessoas acabaram ficando mais em casa, e esse produto acabou ganhando um brilho, né? Não só pela questão das pessoas se preocuparem mesmo com suas residências, mas também por causa da assistência, né? O seguro tem essa questão, né, de acoplar muitas outras facilidades, vamos dizer assim, que ajudam não só na percepção de valor desse produto, mas também na consciência de necessidade, né? Eu acho que é muito difícil uma pessoa acordar com vontade de comprar um seguro que não seja de automóvel, ou saúde, ou previdência. Eu sempre digo isso, né? São essas três linhas que a pessoa realmente vê uma necessidade premente de contratação. Fora isso, só no dia a dia, como o Luciano falou, dentro da percepção de risco, acaba aí sim. O Chile tem uma penetração muito maior no seguro residencial, dado que lá as catástrofes naturais são muito mais visíveis, né, aos olhos humanos. Infelizmente, o ser humano é assim. Mas eu digo assim, a questão dessa digitalização também veio muito forte, né? As pessoas acabaram entendendo também o poder que tem nas mãos, né? Seja um smartphone, seja num portal ou no internet banking, acabaram tendo uma facilidade hoje de escolha. E a SUSEP, um ponto que a gente não trouxe aqui ainda, a SUSEP acabou acompanhando essa dinâmica de mercado, tanto que está aí a prova
nova, né, da circular que autorizou, né, a múltipla cobertura dentro da mesma pólice. Isso veio ao encontro de uma necessidade de mercado, e a gente está vendo isso, né? Também a questão do seguro intermitente, que foi recentemente também trazido, e eram inovações, se a gente olhar para trás, que não vinham com facilidade no mercado, né? A gente ficou aí bons anos sem nenhum tipo de regulamentação que fosse inovadora, de fato, dentro do mercado brasileiro. E isso acho que está trazendo. A gente ainda sofre alguns efeitos ainda do nosso passado, né? Seja, acho que o Ariel, a gente conversou numa outra oportunidade da questão do monopólio, né? Do resseguro. Isso ainda está na sombra do mercado brasileiro, mas acho que toda essa movimentação acelerada pela pandemia, eu acho que vai acrescentar aí não só novas demandas, mas também formas novas de produtos e formas de consumo desses produtos de seguro. Está aí para o desafio das insurtechs, como o Vladimir aí que está pela frente, de fazer essa dinâmica mudar também e fazer as seguradoras mais antigas, né, como o caso da Previsul, conseguir evoluir dentro desse mercado tão competitivo. Legal. Eu já aproveito para pedir desculpa aqui para os painelistas, mas está super interativo, a gente está recebendo muita pergunta do público, eu acho que a gente tem essa oportunidade de responder a galera que está nos acompanhando aí à noite, e não poderia deixar de dar um alô aí para o Michel do Bernet, que nos deu um alô, e pegar uma pergunta aqui do Ricardo Nishimura. Quem não conhece o Nishi no mercado de Insurtech e seguros do Brasil, não está no mercado de Insurtech e de seguros no Brasil. Então, um abraço aí para o Nishimura, que fez uma pergunta muito interessante, né, que se fala de transformação digital há muitos anos no mercado, né? E de repente veio essa pandemia que acelerou, e todos aqui contando casos de aceleração digital. E será que sem a pandemia isso teria acontecido nessa velocidade, né? E nesse contexto, Vlad, uma pergunta principalmente para você. Você fez toda a preparação aí, o projeto do Sandbox, e de repente pandemia no meio dele, né? Então, quer dizer, eu acho que você está com um produto e uma história muito bonita e acho que deu match, mas conta para a gente, deu match mesmo? Você teve que adaptar durante a pandemia? E voltando aí na dualidade do comentário do Nishimura, né? Talvez a pandemia tenha acelerado em 10 anos a evolução de muitas empresas nos diversos segmentos, né? Tem empresa de chocolate que começou a passar a vender online e sem ela talvez não tivesse acontecido nessa velocidade. O que você percebeu aí, Vlad? Puxa, Volpi, eu entendo que uma série de inovações, por exemplo, regulatórias, que a SUSEP vem fazendo, isso nós teríamos, independente de pandemia, né? Nós falávamos, por exemplo, de sandbox, nós já falávamos de sandbox em 2019, né? O mercado de seguros ele tem por característica ir acompanhando um pouco ali a movimentação do setor financeiro. E o setor financeiro, em 2018, nós tivemos a regulamentação da Fintech, pela Circular 4656 do Banco Central. Eles começaram a falar de Open Banking e em 2019 a SUSEP já falando de sandbox e de uma série de mudanças que ela gostaria de fazer no mercado, em termos regulatórios. Eu não tenho dúvidas que a pandemia em si, ela potencializou e a gente acelerou alguns anos, né? Dizer que nós não estaríamos tendo transformação digital sem a pandemia, eu acho que não é correto, mas de fato a pandemia ela acelerou muito, né? A gente trabalha com software para o mercado de seguros há bastante tempo e os projetos nas companhias, por exemplo, um projeto de apólice na ponta ou de um sinistro online, isso é comum a gente ter fóruns nas companhias de seguros para falar de segurança, para falar sobre o jurídico. A pandemia veio e ela colocou abaixo todas essas objeções, que são objeções que têm sentido, mas muitas vezes elas eram barreiras de entradas para a inovação, né? Então, a gente percebeu que o primeiro impacto da pandemia, as companhias elas precisaram se movimentar no sentido de manter sua performance de venda e manter o atendimento aos clientes, né? O que está vendido eu tenho que atender e eu tenho que continuar vendendo, mas na sequência, questões como a experiência do cliente, ela foi sendo levada em consideração. Porque é importante a gente falar aqui
que quando a gente fala de transformação digital, não é tecnologia por tecnologia, né? A gente precisa entender que a tecnologia é um meio do quê? De a gente resolver alguma dor de um cliente. E muitas vezes a gente sabe que as dores eram mapeadas, né? A gente é do mercado há bastante tempo, sabe que em algumas ocasiões, para eu abrir um sinistro, eu preciso de um formulário, digitalizar, mandar isso para lá. Então, assim, o mercado sabia da dor de conveniência para os clientes, né? E a gente vem falando disso desde a discussão sobre gerações. A geração Y veio aí, né, mais digitalizada. Hoje a gente já está numa geração 100% digitalizada. E isso, muitas vezes, por essas questões de segurança, de compliance, isso a gente tinha objeções. A pandemia chegou, quebrou definitivamente essas objeções e potencializou muito o aspecto da adoção da tecnologia. Do nosso lado aqui, né, como eu mencionei, a gente de fato nasceu 100% digital, porque nós constituímos uma empresa em todas as fases dela, desde a questão do projeto de submissão para o Sandbox. Nós contamos com a ajuda do Michel, a equipe da Patenaria, para nos auxiliar em relação ao projeto, e todas as reuniões em relação a isso eram digitais, né? Por outro lado, o nosso produto, que é um produto, nós desde o princípio nos focamos no aspecto de vida. A pandemia, ela trouxe a percepção de risco muito maior para isso, né? Então a gente entende que a gente tem ali um momento especial, apesar das dificuldades, esse momento é especial para que a gente quebre, para que a gente tenha quebrado uma série de paradigmas, para que a gente tenha entendido que dá para fazer as coisas diferente e para que de fato coloque o cliente no centro e a gente entregue as melhores alternativas para ele, tanto de proteção securitária quanto de meio e conveniência para interagir com os produtos, que não é um produto fácil, né? A gente sabe que é um produto intangível, é um produto que a gente promete algo, né? E quanto mais pontos de contato a gente entregar para o cliente e esses pontos de contato forem convenientes, é melhor para a maturação do mercado. Muito legal, Vlad, muito legal. Deixa eu voltar aqui com o Ariel, até em linha com um ponto que a gente conversou previamente, uma pergunta do Pablo Salamone, impacto dessas novas tecnologias, como inteligência artificial, DLT, IoT, na personalização. Mas a personalização, a gente sempre acaba pensando, no primeiro momento, em pessoa física, mas ela também existe para as grandes empresas, né, para riscos corporativos. Comenta um pouco sobre isso, Ariel. Você comentou bastante sobre essas quebras de paradigmas, né? Perfeito, Volpe. Contextualizar um pouquinho o mercado, eu gosto de separar, né, os segmentos do mercado de seguros em dois grandes grupos, né? Aqueles que têm a sua comercialização de forma transacional e aqueles que têm a venda consultiva, né? Então, o que seria o transacional? Seria onde o cliente final é uma pessoa física, seja B2C, seja B2B2C, através de parcerias, ou um PME que você consiga empacotar. E aí, pegando um gancho no que o Vlad trouxe das gerações, né? Hoje você tem 5 gerações ou mais aí no mercado, né? Baby Boomer, X, Y, Z, Alpha e por aí vai, com diferentes modelos mentais na hora de fazer uma compra, né? Eu não vejo meus filhos que são adolescentes ou pós-adolescentes, se isso existe, para mim eles são adolescentes durante muito tempo, fazendo uma compra por um call center ou fazendo uma compra presencial de um seguro pessoal para eles. Eu vejo eles querendo um aplicativo ou até um site onde eles tenham toda a experiência da compra ali e depois o uso, né, desse serviço, desse produto que eles compraram ali. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas ali, os baby boomers e tal, que ainda preferem o face-to-face, né, uma compra pessoal ou por um call center ou através do corretor da sua confiança. Para esse grupo, né, de operações transacionais, a tecnologia ela tem um papel fundamental na customer experience, né? Quer dizer, nessa jornada do cliente, na venda do produto. E você tem que ser cada vez mais omnichannel para você atender cada geração da forma como eles preferem ser atendidos. Então, a tecnologia é usada para comercialização, né? E cabe ao corretor ou aos players aí desse mercado ocuparem esse espaço desse marketplace, onde os clientes vão buscar as soluções de seguros que eles podem comprar de forma
autônoma, né? Quando você vai para os corporativos, aí riscos um pouco maiores, né? Seja de benefícios, seja de ramos elementares, né? Como a gente chama, né? Os seguros corporativos, a tecnologia tem um papel super importante também para apoiar essa venda consultiva, esse papel consultivo do corretor. Então, seja fazendo predição de sinistralidade em saúde através de inteligência artificial, já há soluções no mercado, a gente mesmo aqui já utiliza. Seja você usando analytics em cima de Big Data para você simular cenários de transferência de risco numa empresa, num seguro patrimonial, por exemplo. Quer dizer, dada a natureza da operação daquela empresa, a localização que ela está e o apetite por reter ou por transferir risco, qual é o desenho ótimo para aquela empresa. Então, cada vez mais usar a tecnologia a seu favor para prestar um serviço cada vez melhor ao seu cliente corporativo. Então, sem dúvida, essas tecnologias, sem falar de aliar a tecnologia ao avanço regulatório, né? Foi falado aqui, não sei se pelo Renato ou pelo Vlad, de você poder fazer o seguro agora pay-per-use, né? Que no passado, no Brasil, você não tinha, né, essa possibilidade. Então, a gente mesmo está trazendo tecnologias e produtos que a gente desenvolveu lá na Europa, né, onde a gente tem a matriz da MDS em Portugal, por exemplo, para seguro de drone. Você tem teu drone, você vai voar, você liga o teu aplicativo e desliga quando você termina. Isso já existe, já está pronto, foi o primeiro desse tipo feito lá. Então, antes a gente não poderia trazer isso para o Brasil e hoje já podemos, já temos produtos, já temos tecnologia, estamos finalizando aí a estruturação. Então, sem dúvida, são game changers, ou seja, vão mudar muito o nosso jogo, mudar muito a nossa indústria, possibilitar novos produtos e mais pessoas, né, que a gente consegue incluir, né, dentro desse universo de seguros, incluir novos consumidores em toda a cadeia de seguros. Legal. Agora uma pergunta polêmica, que é do Michel do Bernet, né? Vou fazer para o Vlad, já deve saber a resposta, então vou perguntar para o Renato, se você não se importar com perguntas polêmicas, mas ele está perguntando assim, quem vai vencer essa guerra de inovação? As empresas tradicionais, e a sua tem mais de 100 anos, ou as insurtechs? É uma guerra mesmo? Se é, quem vai vencer? Antes de tudo, Henrique, me permita mandar um abraço para o Michel, né, um grande amigo nosso também, parceiro da Previsul. Nishimura também, né, pela Switch Hub, também é um grande parceiro nosso, um grande amigo. Um abraço para os dois. Bom, eu não colocaria dessa maneira. O Michel sempre me provoca nesse sentido e eu tenho, acho que, a facilidade de enxergar, né, o que acontece no mercado bancário, né, acaba sempre se refletindo no mercado securitário de uma maneira um pouco mais tardia, né? O caminho dos bancos, os bancos parece que trilham um caminho muito parecido com o que as seguradoras vão passar. A gente viu isso na parte de digitalização, os bancos foram à frente, né, do mercado aí, financeiro, na digitalização, internet banking, aplicativos, etc. E as seguradoras agora estão indo nessa mesma trilha, nessa digitalização, como eu falo sempre do autosserviço. E eu vou fazer aqui, para responder à provocação do Michel, uma comparativa que é bem interessante, que a gente pode refletir sobre ele, porque ele é real e é bem invisível a todos através da grande mídia, né? Por exemplo, a gente tem a situação das fintechs, né, e dos bancos tradicionais, mas eu vou colocar uma pimentinha aqui na parte de investimentos, né? O seguro é um produto financeiro complexo, né? Nenhuma pessoa, acredito eu, tem facilidade de contratar um seguro com tantas coberturas, por exemplo, seguro do automóvel, até eu tenho minhas dúvidas, às vezes, se eu coloco uma responsabilidade civil, um capital maior, um menor, se eu pego um guincho de 100 km, 200 km, né? Então, saindo do meu conforto aqui, porque é um produto que a Previsul não comercializa. Eu faço essa mesma visão para o seguro, né? Então, ele é para os investimentos, né? O investimento também é complexo. E aí a gente tem uma discussão grande aí do mercado no aspecto de fintechs, e aí a gente tem XP, a gente tem BTG indo numa linha de agentes autônomos, né? Pessoas atendendo pessoas, né? Do outro lado da linha ali, você tem toda a facility de aplicativo da XP, mas tem um agente autônomo que te atende, que dá o conforto no consumo de um produto financeiro complexo, e aí eu faço esse paralelo com o seguro, né? Então, eu acredito, como o Ariel colocou, a gente tem aí diversas pessoas, né, como que eu posso colocar, pessoas de diversas idades, né, nascidos em diversos momentos, que hoje eu nasci no offline e me criei no online já, né, minha filha nasceu no online e se cria no online, e meu pai
nasceu no offline, se criou no offline e, de repente, levou aí um susto com tudo que aconteceu. Então, a gente tem uma amplitude muito grande, né, dentro da sociedade, e isso se traduz melhor nessa discussão no aspecto de fintechs e seguradoras tradicionais. As seguradoras tradicionais, de fato, com a chegada, por exemplo, do Vladimir no mercado, a gente tem que se adaptar e tem que correr atrás para que a gente também não fique um dinossauro dentro, né, desse mercado. Mas, de outro lado, o consumidor, dentro da natureza do seguro, acaba tendo uma necessidade de um atendimento mais, vamos dizer assim, humanizado, né, e para consumir bem o produto. E aí tem de tudo, como o Ariel colocou, a gente tem o consumo massificado, né, mas tem o consumo consultivo. Aquela pessoa que quer fazer um capital mais elevado não vai naturalmente buscar um aplicativo, muitas vezes, para fazer um seguro ali de 5 milhões de reais no seguro de vida, por exemplo. Ele vai necessariamente buscar, ou acho que prioritariamente, vai acabar buscando um aconselhamento com uma pessoa de mercado, ou um corretor, ou alguém. Então, acho que é importante essa discussão, mas eu acho que uma coisa não vai acabar com a outra. Acho que são questões complementares e que vão atender públicos distintos e mercados distintos. Porque os públicos mudam, né? Mas os mercados também mudam, mas eles sempre vão ter segmentos específicos que eu acho que cada empresa vai encontrar o seu caminho dentro do mercado e vai conseguir crescer de uma maneira saudável. Legal, muito bacana. Você não falou quem vai ganhar a guerra, mas tudo bem, a gente deixa para lá. Acho que vai dar empate, Pegar uma pergunta aqui da Cláudia Faraco, que fala do impacto da transformação digital, principalmente no self-service, né, no autoatendimento para o cliente final, nos diversos canais de vendas, aí, como corretores e banco, um pouco em linha com o Renato está falando, e perguntar remete àquela pergunta que a gente conversou, Luciano, e o Luciano vai contar aqui uma história super interessante na Berkeley, porque todas as empresas, durante a pandemia, fizeram a mesma reunião onde decidiu se trocar a turbina do avião durante o voo. E o Luciano, hoje de manhã, me falou que ele tomou uma outra decisão que eu, particularmente, achei muito mais inteligente. Ao invés de trocar a turbina do avião durante o voo, eles lançaram mais um avião. Então, você tem 2 aviões ao mesmo tempo, e me parece muito mais seguro e muito mais inteligente. Conta um pouquinho essa história, Luciano, por favor. Aí que quando a gente fala de risco, se tem alguém que entende de risco, é a seguradora, né? E eu estou falando isso antes de entrar nessa sua pergunta específica, porque quando a gente fala de inovação, acho que um dos desafios que a gente tem é justamente como que a gente reduz ou mitiga o medo de errar que a gente tem, né? Reduzir esse medo da falha, né? Eu acho que isso é cultural, e quando a gente fala de inovação, e aí fazendo gancho com as perguntas que foram feitas antes também, né? E os comentários, essa revolução que está acontecendo na indústria, e aplausos para a superintendência, que tem aproveitado também para inovar, né, na questão regulatória. Eu acho que a gente que estão em empresas já incumbentes, que estão no negócio há um certo tempo, para a gente tem todo um legado, né? E um legado não é só de sistema de TI, não, é um legado cultural, é um legado do nosso modelo de negócios. É uma estrutura que a gente carrega como indústria e que a gente precisa talvez repensar, mas sem esquecer que a gente atua num segmento que, além de ser altamente regulado, e agora a gente tem um pouco mais flexibilidade, aonde a gente foi moldado para tomar menos risco, né? Para controlar risco, para fazer gestão de risco. Risco é a palavra que a gente mais escuta desde que a gente ingressa no setor. Então, algumas das formas que a gente encontra para fazer isso, como você falou, eu não podia tomar o risco aqui na Berkeley de falar, vamos trocar o pneu, vamos trocar a turbina desse avião que não está planando, né? A Berkeley é uma empresa que há 15 anos iniciou a operação aqui no Brasil, e eu, quando cheguei aqui, encontrei uma operação redonda, né? Funcionando, rentável, e que a gente tinha que buscar o caminho para o crescimento. Então, como transformar uma operação de sucesso e fazer ela entrar nessa nova fase, nesse novo modelo, sem colocar em risco aquele que é o nosso business as usual, que é o nosso negócio, que é o core, que é o coração da empresa, que é rentável, que dá dinheiro e que nos permite fazer um investimento para a transformação que a gente quer levar a companhia, que é justamente
construir um modelo de negócio que seja um modelo de negócio com uma jornada diferente, mais fácil de fazer negócio, mais leve, né, com produtos que tenham aderência para uma distribuição diferenciada. E aí a gente não está falando só de produtos ou distribuição, mas principalmente da jornada, acho que o Renato falou end-to-end, do começo ao final, onde a gente tenha facilidades na operação. Então, acho que alguém fez a pergunta da digitalização, que há tanto tempo está para acontecer na indústria. A digitalização, ela acontece, né? Eu acho que a maioria, se não todas as seguradoras, fizeram a virada de chave. E hoje a gente, por exemplo, quem foi para Londres já sabe como funcionava o pessoal caminhando de um lado para o outro com uma pasta cheia de papel enrolada com elásticos, né? Para hoje, aqui na Berkeley, como em a maioria dos meus concorrentes, é paperless. Ninguém mais tem papel na mesa, né? Totalmente digital. Então, a digitalização, ela aconteceu. O modelo digital, esse novo modelo, talvez a gente esteja ainda num caminho e passa muito por essa mudança de comportamento para a gente poder ter um perfil mais inovador. Então, aqui a gente buscou, de fato, blindar a operação tradicional, que é uma operação que funciona, e criar, com a chegada de dois novos colegas, o Alexandre Elide e o Henri Arima, que vieram para a companhia, justamente com o objetivo de nos ajudar a criar um grupo de trabalho para pensar na Berkeley digital. E aí talvez a resposta para a pergunta anterior também, não tem como ter vencedor, porque mesmo uma empresa consolidada como a Berkeley viu a necessidade de ter a sua própria InsurTech aqui, colaborando com várias dessas empresas que estão aqui fazendo perguntas em todo esse ecossistema, porque a forma de você inovar é colaborando e dentro da nossa realidade, colocando isso de uma forma onde a gente consiga controlar o risco para poder inovar num ambiente que é um ambiente de seguros, que é tomar risco, é o nosso negócio, né? Não, parabéns, Luciano, parabéns. Até porque quando você pega uma operação rentável, né? Você tem que mexer e continuar crescendo e continuar rentável. Então, quer dizer, todas as variáveis têm que funcionar bem. Ariel, tem uma pergunta da Márcia Ribeiro aqui que eu acho muito interessante fazer para você, que tem aí uma operação muito robusta e tem a pulsação do mercado de diversos riscos, de certa forma, né? Como é que o momento estimulou seguros mais inclusivos, assim, com mais empatia, né? E como é que você viu o mercado reagindo a isso? E como é que as tecnologias foram utilizadas? Você comentou um pouquinho sobre a parte de saúde, com inteligência artificial. Como é que você observou esse momento de seguros mais inclusivos? Perfeito. Antes, só queria voltar também no comentário da pergunta do Michel do Bernet, para quem eu mando um abraço. Na minha opinião, o vencedor vai ser quem conseguir tirar o melhor dos dois mundos, né, da InsurTech e do mercado tradicional, porque com certeza são complementares e tem coisas muito boas, né, em todos esses players. Mas sobre essa pergunta da Márcia, também mando um abraço para a Márcia aqui, eu acho que sim, eu acho que o mercado está mais apto a ouvir o consumidor, né? A gente vê que muitas dessas empresas já autorizadas aí dentro desse modelo do sandbox já vem para endereçar necessidades do consumidor, quer dizer, um seguro mais simples, um seguro mais friendly, né, como a gente costuma dizer, onde você pode combinar, né, como foi falado aqui por causa da Circular 621, coberturas de diferentes ramos, porque a necessidade é da pessoa, não é da pessoa naquele segmento. Então, eu acho que cada vez mais, eu vejo todas as seguradoras, sem exceção do mercado, e não só seguradoras, e os profissionais do mercado de seguros, pensando dia após dia como combinar, que tipo de produto criar. Por que não a pessoa que contrata o seguro da bicicleta ter também o seguro do seu acidente, ter também um seguro se ele atropelar alguém, um RC ali da bicicleta, e ter tudo numa mesma apólice. Antes ele teria que fazer um para bicicleta, um de RC, um para o acidente pessoal dele. Então, assim, eu vejo o mercado indo muito na direção de, ao invés de vender o seguro que eu tenho, vamos construir o seguro que o cliente precisa. E aí isso vale para cliente pessoa física, na sua necessidade mais básica, até os grandes compradores de seguros, que no passado chegou a existir uma customização de clausulado e apólice, que a gente chamava no mercado de riscos singulares. Isso foi proibido depois de um tempo, e agora você tem liberdade também para você fazer o seguro dos chamados grandes riscos, com o clausulado que o cliente quer, que ele precisa, dada a especificidade da sua operação. Então, a minha resposta seria sim, e a tecnologia vem de novo para ajudar a possibilitar que o seguro seja mais tailor-made, para a necessidade de cada consumidor.
Legal, olha, já são 7 horas, mas a gente vai continuar mais um pouquinho aí, a Ellie já nos autorizou, então quem tiver mais pergunta, aproveita para mandar, já são muitas pessoas aí online conectadas, então mandem as perguntas, a gente vai tentar responder. E queria voltar no Vlad, assim, é fato, né, a gente comentou aí reuniões com órgão regulador por Zoom ou por Teams, né, acho que quando o Luciano e o Ariel começaram, eu não sei se era tão fácil assim para falar com o órgão regulador, né, como foi para as insurtechs. Então, a gente pegou aí, de certa forma, um momento super positivo e favorável, principalmente com o Sandbox. Vlad, fala um pouquinho da SUSEP. Eu acho que vale a pena a gente falar do time que está lá, atitudes elogiáveis, realmente ajudando o mercado de maneira geral. Todos muito contentes, tanto as seguradoras como as resseguradoras, como as insurtechs que estão entrando. Fala um pouquinho da sua percepção. Volpe, esse é um ótimo ponto, né? Porque em mercados regulados é tênue essa linha de regulação e freio à inovação, né? Assim, a gente está vivendo um momento muito especial no mercado. De fato, a equipe da SUSEP toda, né, capitaneada pela Solange, vem fazendo um grande trabalho no sentido de modernizar e simplificar a regulação, né? A gente pode citar, a gente já falou aqui, do marco regulatório do seguro de danos, eles revisitaram a circular de meios remotos, a iniciativa do microseguro, o próprio Sandbox, a gente tem a iniciativa do Open Insurance. Então, a SUSEP vem fazendo, de fato, um trabalho de acelerar uma série de demandas represadas que nós tínhamos, né? Quanto tempo a gente precisou para ter autorização por meio da 294 para uma emissão eletrônica, né? Sem necessariamente ter uma proposta assinada. Então, a gente vive um momento de especial em que existe uma oportunidade, um diálogo muito grande entre regulador e o mercado. E é importante isso porque o regulador, entrando um pouco nessa questão de briga, né, dos incumbentes, dos insurgentes, o regulador está olhando para o consumidor, que é quem nós também, como atores do mercado, devemos sempre olhar, né? Quando a gente fala de transformação digital, uma coisa que a gente fala aqui na companhia é obsessão pelo cliente. O cliente nos dará as necessidades e o que a gente precisa é encontrar caminhos e usar a tecnologia para buscar esses caminhos que entreguem as necessidades dele. E nem sempre vai ser a tecnologia, Volpe, mais sofisticada ou muito tecnológica. Às vezes vai ser algo um pouco simples, porque envolve olhar um pouco para o processo, envolve olhar um pouco para dizer, puxa, eu posso tirar 1, 2 etapas e já mudei, já entreguei o que o consumidor está pedindo. Então, o que eu vejo de positivo, fundamentalmente, no relacionamento que a SUSEP vem adotando com o mercado, é que ela vem colocando o consumidor no centro e, partindo dessa premissa, negociando com o mercado e buscando para o mercado, pressionando o mercado a entregar o que o consumidor deseja. Claro que às vezes não é... A gente tem um impacto, né? Então, por exemplo, a questão do comissionamento nas propostas, na apólice, isso teve um certo ruído, mas muitas vezes o próprio cliente desejava ter aquela informação. Aí, falando um pouquinho só do Sandbox, né? Essa é uma iniciativa em que a SUSEP está dando uma janela de oportunidade muito grande para o mercado como um todo, até porque as incumbentes também podem participar, né? E no Sandbox, a SUSEP busca a inovação de produto, de modelo de distribuição, precificação, subscrição e até de regulação. No caso, por exemplo, das participantes do Sandbox, a gente não tem o contexto de tabela FIP, todo o envio de informações para a SUSEP é feito via API, algumas informações no momento que elas ocorrem, ou seja, em tempo real, e outras informações de tempo em tempo, mensal ou semestral. Então, a gente não tem dúvida que são mecanismos que vão entregar para o regulador muito mais dinamismo e muito mais condições de regular o mercado e entregar o que o consumidor de fato está esperando. Legal, muito bacana, Vladimir. Concordo e
Vou com o relator aí na questão, concordo e assino embaixo. Renato, não podia, antes, estamos caminhando aí para o fechamento, mas antes disso não poderia deixar de perguntar, talvez os projetos mais interessantes digitais que a gente tem visto aí recentemente tem a participação da Previsul, AME, PagSeguro, né? Como é que foi esse namoro e depois o casamento de uma empresa, como você disse, que já pegou 2 pandemias, então tem mais know-how que a gente, com nativos digitais? Eu acho que é aí que está a prova, né, do que o Ariel falou, que concordo 100% com ele. Uma vai complementar a outra, né? Cada um vai pegar um pedacinho da experiência do outro, né? E tudo vai acabar se complementando. Foi bem interessante, assim, a gente poder participar de uma concorrência, né, como foi aberto por essas empresas, e acabar sendo escolhida, como você falou, com uma seguradora de 115 anos, mas que soube se reinventar nesses últimos 4 anos, né, e foi muito interessante a gente ver que o nosso trabalho deu certo. Na verdade, ganhar essas contas acabou nos mostrando que o caminho que a gente tinha elegido, né, sem perder o foco, né, da companhia no aspecto de corretores. A gente tem 6.500 corretores que trabalham hoje conosco, gigantes como a MDS, mas também pequenos corretores, né, médios corretores que hoje podem usufruir de toda a tecnologia que a Previsul tem, desde venda do WhatsApp. Por exemplo, a Previsul foi a primeira seguradora da América Latina a emitir por WhatsApp, né? Então a gente emite mesmo, você pode ir lá fazer a interação com a nossa ferramenta, por exemplo, seguro de vida, 32 interações, você emite o seguro, sai do teu e-mail lá uma assinatura da proposta via DocuSign, e você emite e debita, escolhe cartão de crédito, os bancos que a Previsul trabalha. Mas chegar nessa linha de app, né, foi também muito uma quebra de paradigma, como a gente estava falando aqui, exemplo do que a gente estava falando das reuniões digitais aqui. Quando a gente se deparou e disse, opa, a gente ganhou essa concorrência, ou essas concorrências, foi interessante porque a gente conseguiu fazer uma integração muito rápida, e a gente já vinha colhendo bons retornos no mercado nesse aspecto, né? Então, a gente conseguiu integrar, por exemplo, em marketplaces em 15 dias, e isso tudo foi construído em cima de uma linha de atuação do que? A Previsul entendeu que produtos e ERPs, sistemas, são, vamos dizer assim, são commodities do mercado, né? E aí a gente elegeu onde que a gente vai se diferenciar. Vamos nos diferenciar no barramento. Vamos fazer um barramento onde o barramento consome os front-ends da companhia, e esses front-ends são com fontes próprios, né? E vamos disponibilizar, vamos apeizar com todo o mercado para que a gente consiga integrar com rapidez e consiga dar vamos dizer assim, aquela dinamismo que o mercado precisa nos apps. Mas aí surgem outros fatos importantes, assim, por exemplo, uma dessas empresas que está conectada via API conosco nos explicou, a gente estava com uma questão de venda, né? E aí estava lá, a gente foi levantar e tinha uma questão que tinham 120 versões do app, né? E a Previsul estava na 119ª versão, né? E na 120ª, e não nas demais, né? E aí, então, não aparecia para o consumidor aquele nosso produto. E aí você vai aprendendo com esses dinamismos, assim, e é interessante, é muito, muito gostoso trabalhar e ver que a Previsul, todo o mercado também está se abrindo para essas inovações, é bem legal. Olha, fico muito contente, muito honrado com o convite da Insurtech Latam Forum. Acho que foi um painel de craques aqui, então agradecer o Luciano, o Ariel, o Vladimir, o Renato, e principalmente a todos aqueles que mandaram perguntas para a gente. Não conseguimos responder todas, mas vocês podem nos procurar aí no LinkedIn e tirar as dúvidas aí. Tem questões sobre Open Insurance, tem questões sobre corretora cativa e assim por diante, a gente vai poder endereçar também, chamar a Elia aí e mais uma vez agradecer, desejar boa noite a todos e obrigado pela participação. Eu que agradeço, imagina, eu voltei aqui para dar um tchau para vocês, mas eu estava super empolgada não só com vocês, mas com a interação do público. Acho que isso é uma grande resposta para o grande painel que a gente teve aqui hoje, para a experiência que vocês passaram, para essa generosidade em compartilhar com a gente a visão de vocês para o futuro do mercado, desse processo de transformação. Então, eu só tenho a agradecer, porque esse foi
realmente um encerramento do dia muito ao pé do que a gente teve hoje, muito parecido com o que a gente teve hoje em resultado, um excelente painel para começar o nosso evento em português, para encerrar os painéis ao vivo de hoje, porque foi um dia super bacana em números para todos nós, e eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de compartilhar com vocês esse momento. Então, muito obrigada aos meus oradores de hoje. Nós terminamos um dia muito melhor do que começamos, porque terminamos o dia com não só esse painel aqui, em português, no nosso público, que em geral não são só brasileiros que estão nos assistindo agora, espero que vocês estejam entendendo. Terminamos o dia com 3.500 inscritos hoje, ou seja, a cada 2 minutos, 3 pessoas se inscreveram nesse evento hoje. Então, queria só passar esse número. Tivemos também mais de 1.000 pessoas pela nossa plataforma hoje, que passaram por ela, que fizeram, que atualizaram suas informações, que interagiram entre eles. Mais de 10 países aí participando do nosso evento, 980 visualizações só na conferência de abertura de hoje. E hoje a gente termina o dia com mais de 300 pessoas aqui com a gente. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, a participação do público. Nós vamos aí tentar circular as perguntas que não foram feitas aos oradores, para que eles possam responder a vocês. E não terminou ainda, porque tem muito mais evento. Amanhã eu volto com mais um ao vivo. A gente vai falar amanhã às 18 horas aqui do algoritmo do futuro, como a inteligência behavioral está criando uma nova geração de apólices à medida do perfil do segurado. Mas eu também tenho ainda hoje, uma palestra InsurTalks que vai passar aí na plataforma de vocês, que é com o Marco Centin Dornelli, CEO da Use Seguros, que vai falar sobre consolidação de uma InsurTech no mercado pós-disrupção. E eu ainda tenho uma entrevista à la carte com a pessoa que está aqui comigo, o Renato Pedroso, CEO da Previsul, que vai nos falar sobre aprendendo com uma seguradora centenária a transformar a sua experiência em modelos de negócio para o mercado e para os seus clientes. Então, quero convidar vocês a ficarem comigo, porque tem muita coisa ainda para assistir, e eu vejo vocês amanhã ao vivo aqui às 18 horas. Mais uma vez, obrigada aos meus oradores. Uma boa noite para vocês.